Dor aqui, dor ali, dor acolá. É ruim. Você vai para o consultório médico, chega lá, relata todas as suas queixas para o seu médico. Ele te dá uma receita e você sai com a sua receitinha na mão, feliz, saltitante, achando que está tudo resolvido. Pois se é assim que você vê a medicina de hoje, você está enganada. Para tudo e vem ouvir tudo que a gente tem para te contar. Bem-vindo ao episódio de hoje do podcast Superando os Desafios Afetivos, o programa que fala de psicologia, espiritualidade e qualidade de vida. Eu sou Iraci Campos e no episódio de hoje vamos conversar sobre a medicina integrativa e as terapias complementares, como elas ajudam no processo da cura do corpo. Hoje, nosso foco será entender essas práticas milenares e como a acupuntura e a auriculoterapia estão sendo implantadas pelo SUS e de que maneira auxiliam e se unem essas duas medicinas à medicina tradicional. Nossa convidada de hoje é a doutora Simone Bastos, especialista em terapias sutis, como acupuntura e, claro, ela vem aqui para compartilhar conosco suas experiências no uso dessas práticas e a como superar os desafios afetivos, descobrindo a saúde e a integral das três: mente, corpo e espírito. Seja bem-vindo ao podcast de hoje, doutora Simone. Muito obrigada, Iraci. É uma alegria tê-la aqui com a gente. Obrigada, mais alegria ainda minha. Qual o papel da medicina integrativa dentro do SUS? Porque a gente nunca poderia imaginar que eles iriam sair da caixinha, né, da medicina tradicional e se abrir, ou seja, abrir a visão que existe algo muito além disso. Como que é isso? É muito gratificante isso, porque assim, a medicina como um todo, a medicina é a medicina. Só que existem medicinas milenares, como a medicina tradicional chinesa, né? E depois a auriculoterapia, a Ayurveda, todas essas aí são a medicina. E é muita pretensão da medicina tradicional, né, alopática, dizer que só ela tem a razão, né, porque não tem trabalhos científicos. Tem muitos trabalhos científicos envolvendo as práticas integrativas em relação à saúde. É que às vezes dá trabalho para isso. E as pessoas, a medicina tradicional, né, a gente tem um protocolo, ela é extremamente necessária, ela veio com uma evolução na medicina, mas o pai da medicina, Hipócrates, já falava, né? O seu alimento é o seu remédio. Então, ele já vinha com uma outra visão de que você precisa ter a qualidade do seu alimento, da sua prática de vida, e isso já tinha. E aí, com o advento da medicina tradicional, né, antibiótico, antitérmico, antidor, as pessoas se acostumaram dessa coisa, né? Ah, eu tô com isso, eu tomo remédio melhor. Eu tô com isso, tomo remédio melhora. E esquecem de que elas têm que se empoderar da sua saúde. As pessoas precisam olhar para si e saber, quando eu tenho um sintoma, o que esse sintoma está dizendo para mim da minha doença, né? O que eu preciso fazer para melhorar. Porque eu posso ajudar a medicina, seja ela o que for, alopática, homeopática, seja o que for. Então, esse nome de integrativa, na verdade, é a medicina, né? Que eu acho que, assim, nós profissionais de saúde temos que nos empoderar desses conhecimentos e poder ofertar isso aos pacientes e dizer, porque cada um vai encontrar o seu caminho de cura dentro de uma dessas práticas. O que pode ser bom para mim, pode não ser para você, mas como profissionais de saúde, nós temos que saber ofertar isso e dizer, olha, tem esses caminhos. Qual você quer seguir? Com certeza. Doutora Né? Simone, nós, humanos, fomos habituados a olhar o nosso corpo como pedaços.
pedaços separados. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio, um comprimido para dor de cabeça, pronto, acabou. Se eu estou com dor nas costas, se eu estou com, sei lá, refluxo, se eu estou com isso, eu tomo remédio para aquilo e pronto. Nós nunca nos habituamos a olhar exatamente a raiz, a base disso, ou seja, da onde vem essa dor. O que é que está errado em mim para culminar naquela dor? Quer dizer, até chegar ao ponto da dor, teve um caminho aí que passou pelo emocional, espiritual, pelo hábito alimentar, pelas minhas relações, por tudo. Só que eu separo tudo isso e eu vejo o meu corpo como se ele fosse todo retalhado em pedaços só. Verdade. Olha, dói essa mão aqui, tá? O que aconteceu ali, né? E essas práticas integrativas, elas como que despertam você para você conhecer o seu corpo. Na acupuntura, por exemplo, cada ponto externo que nós colocamos tem ligação com vísceras. E eles dizem que cada víscera está ligado a uma emoção nossa. Então, quando você começa a fazer essa prática, você começa a informar para esse paciente, olha, esse daqui, olha, deu um choquinho, deu isso. Sabe o que é? Esse órgão está ligado com esse tipo de emoção, com esse tipo de sentimento. Isso faz sentido para você? Será que você pode, de repente, descobrir o que é que está fazendo isso, que está te adoecendo? Tem uma coisa na medicina tradicional chinesa que é incrível. Eles dizem que a dor, na verdade, é um bloqueio da energia do nosso corpo. Então, se está bloqueado ali em relação àquela víscera, é aquela emoção que está te bloqueando. Então, às vezes, aquilo que você está numa situação onde você não sabe nem dizer, num quadro de ansiedade, você sabe, é aquela tempestade que a pessoa não sabe dizer, eu não sei, eu estou com ansiedade, eu estou com pânico, eu não sei o que é. Né? E muitas vezes isso leva tempos na terapia. Quando você faz uma prática dessa, você já está informando ao paciente, olha, o seu bloqueio de energia está dentro disso, vê se faz sentido para você, na situação da sua vida, e isso como que desperta. Você começa a observar que o paciente, quando retorna, olha, aquilo fez sentido para mim. Essa dor aqui melhorou, tem uma outra que ainda reside, o que pode ser? E aí ele vai se descobrindo e conhecendo o seu corpo. Na homeopatia também tem isso. Na homeopatia você visa harmonizar aquele corpo todo de uma vez e dar a ele o poder dele ir descobrindo e se equilibrando novamente, né? A doença, a gente tem que ver que é um desequilíbrio nosso. Nós temos que ver aquilo que nos está faltando. Quando o médico chega e nos pergunta o que você está sentindo, a gente tem que perguntar para nós o que está faltando para mim. Porque se eu fizer essa pergunta, conhecer o meu corpo, meus sentimentos e o que eu estou vivendo, é mais fácil para mim ajudar esse médico, seja na prática que for. Né? Não, eu optei por só remédio, eu optei por só isso. E é incrível isso, mas o SUS oferece diversas práticas integrativas. Olha, o SUS vem com essa prática da medicina de família e comunidade, onde ele tem uma coisa muito importante, que é o método centrado na pessoa, que visa você olhar o indivíduo com todo o contexto dele. E isso fala muito com a homeopatia. Na homeopatia, a gente olha o indivíduo, porque dentro da fisiologia médica eu sei como funciona um coração, um pulmão, um intestino, eu sei toda a fisiologia, quando está errado, eu sei o que é que deu errado, e é por isso que a gente lida com os medicamentos. Mas a mesma doença para você não ocorre os mesmos sintomas para mim, e a gente vê isso no dia a dia. Porque quando a gente vai ao médico, digamos que o tradicional, né, a medicina tradicional, eu vou ao médico e falo, olha, eu tô com o meu rim, tô tendo muita dor no meu rim, não sei o que tal, ele vai mandar fazer exame e falar assim, olha, você tá com uma infecção, enfim, tá lá com alguma coisa e tal, vamos tomar um remedinho, pronto, acabou. Então, eu vou lá para ele me curar. Eu não tenho obrigação nenhuma, responsabilidade nenhuma, nada. Olha, tô aqui, cura, se vira. É exatamente essa postura do paciente. O médico tem obrigação de curar. Se a gente for
pensar um pouquinho nisso, a gente vai falar, olha só, eu estou colocando a responsabilidade do meu corpo na mão de outro e falar assim, olha só, eu estou estragando, mas a obrigação de tomar conta e cuidar agora, limpar essa sujeira que eu fiz aqui dentro, é sua. É sua. E não existe. Ninguém cura ninguém. Tem uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, que disse, antes de tentar curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela quer ser curada. Ele foi o pai da medicina. E a gente esqueceu isso. Jesus falava isso, né? Exatamente. Você precisa isso. Então, o profissional de saúde tem a obrigação de inspirar as pessoas a fazer o movimento. Olha, isso está acontecendo de errado. Você precisa fazer o movimento contrário. Então, você precisa fazer uma atividade física, você precisa se alimentar melhor e precisa tomar esse medicamento, você precisa de terapia, precisa... Então, e você segue, então, esse caminho. E é exatamente isso que tem que ser ofertado. E a pessoa, então, ir seguindo essas etapas. Então, as pessoas se colocaram com o tempo numa que, assim, não, vou me dar um antirremédio e um milagre vai acontecer. Não existe o milagre se você não se esforçar. Você precisa fazer isso. Não existe essa cura por um remédio. Não existe. Você tem que tomar, até para a questão do remédio, você precisa realmente seguir uma linha de conduta, né? E isso é a medicina, né? Realmente você conseguir colocar para o indivíduo, olha, eu não posso te curar, mas você pode. Eu posso te ajudar a você buscar o caminho. Esse aqui é o caminho melhor. Vamos seguir por aí? E as práticas integrativas entram aí te ajudando a acelerar. Poxa, eu não consigo, né? Eu preciso fazer uma caminhada, mas eu tenho dor no joelho, eu tenho dor lombar. E então, tudo bem, vamos lá. Com a prática de auriculoterapia, de acupuntura, a gente vai ajudar, porque não adianta só te encher de anti-inflamatório, porque a dor não melhora mesmo, né? Vamos fazer uma fisioterapia, né? Existe no SUS também as práticas de atividade física chinesas. Olha, também ofertados, né? Que e bacana. aí isso ajuda muito, são práticas praticadas na China por idosos centenários. Não tem nenhum impacto e eles mantêm a flexibilidade e melhora muito essa questão da dor. É incrível, mas o SUS tem várias práticas integrativas aí, né? E é fundamental, eles porque quando você começa a observar, por exemplo, que eu tenho um problema intestinal, eu tenho, sei lá, né, inúmeras deficiências em órgãos. Quando você entende que, olha, determinada emoção, ou seja, determinada atitude, comportamento, dentro de determinados relacionamentos, estão fazendo com que eu me retraia, me feche, fazendo um bloqueio, como que inconscientemente, para me defender daquela situação onde eu estou lá em crise com a pessoa, batendo boca, num relacionamento difícil, eu faço aquele bloqueio, mas, na verdade, eu estou enrijecendo, eu estou impedindo de determinados órgãos funcionarem com naturalidade. Exatamente. Quando eu olho por esse lado, eu vou pensar duas vezes em me colocar na posição de defensiva. E vou falar, olha só, peraí, não vou discutir sobre isso, eu vou tomar atitude, eu não vou ficar mais na submissão para satisfazer os caprichos de um, de outro e de outro. Eu vou começar a respeitar os meus limites. É aí que eu começo a gerar saúde, não é isso? Exatamente. Aí, ó, vamos com uma experiência, assim, bem tranquila. Uma pessoa que tem uma contratura muscular de raiva, né, cervical, muito comum, tá nervoso, tenso, faz aquilo tudo assim. Você pode dar anti-inflamatório, analgésicos, e as pessoas passam por diversos remédios. Relaxante muscular, tá, alivia e volta. Alivia e volta. O que é? Aí você faz exame, faz raio-x, tá tudo bem. Mas o que? A pessoa continua numa contratura de raiva, o sentimento, tudo isso. Então, o que você faz? Você faz um remédio para relaxar, um anti-inflamatório, mas a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Ela continua gerando essa inflamação para ela. No momento em que ela toma consciência disso e começa a relaxar, olhar para aquela situação de uma outra maneira e melhorar, ela ajuda o remédio. Aí o remédio começa a fazer efeito.
Eu É isso. costumo dizer, quando a gente faz, né, muitos trabalhos no SEJA, onde tem tratamento espiritual, onde tem tratamento especial para câncer, né, uma sala específica para isso. Eu costumo dizer o seguinte: quando você está tomando uma medicação, nunca diga, ai, que droga, tem que tomar remédio, ai, esqueça de tomar remédio, ai, porque, olha só, muito pelo contrário, tenha gratidão por aquele medicamento que seu corpo está recebendo. Então, seja grato quando você está ingerindo aquele remédio, fala, ele veio me trazer bem-estar, alívio. Então, eu recebo esse medicamento com alegria, porque ele vai trabalhar todas as regiões onde específico estão com problema, doendo, sem prejudicar outras coisas, porque ele veio para me fazer o bem, e veio para me tratar. Não é um peso, ao contrário, é uma bênção, porque as pessoas se colocam na situação de quando recebem um medicamento, eu estou tomando 5 remédios por dia. Isso é um absurdo. Eu estou tomando 7. Eu estou fazendo não sei o quê. Eu detesto. Eu paro sem autorização médica. Quer dizer, na verdade, a pessoa está fazendo como se ela estivesse sendo obrigada a fazer e, intimamente, ela está rejeitando aquele tratamento. Sim. Então, aí quer dizer que não faz o efeito que deveria, né? E todo medicamento tem um efeito placebo, tem um percentual. É um medicamento, é um princípio ativo, mas ele tem um efeito placebo. Esse efeito placebo, você pode duplicar ele quando você realmente se empodera do tratamento e faz tudo isso que você falou. E aí você está ajudando o seu tratamento. Quando você acha que isso é uma carga e não vê sentido para isso, você já está tirando isso, essa potência, que de repente ia ser muito maior. É isso mesmo. É uma crítica, ou seja, aquilo que veio para colaborar, para estabilizar o meu organismo, né? Agora, como esse tratamento de auriculoterapia, que é feito na orelha? Para quem não sabe, eu estou usando aqui, ó, você pode não estar vendo, mas eu estou usando. A auriculoterapia, elas são umas sementes que nós colocamos, então foi visto que todos os pontos do nosso corpo podem ser representados na orelha e saem direto dos nossos pares cranianos aqui, dos nervos, né? Todo estímulo de acupuntura, de aurículo, tem a ver com o estímulo dos nossos ramos nervosos. São os pontos de acupuntura, são pontos de junção, de pontos de nervos, de tudo isso. E aqui a gente tem a representação de todos os órgãos e todos os nossos membros. Então, a gente estimula nessa área aqui com os pontos relativos, de acordo com o diagnóstico que faz, fazendo esse tratamento. E é incrível essa questão da auriculoterapia, como ela funciona bem. Entendeu? Eu achei incrível quando você estava explicando, né, que a nossa orelha é um feto de ponta cabeça. De ponta cabeça. Aqui representa essa parte do lóbulo, representa a nossa cabeça, e aqui segue então as costas, a coluna, os pés, o quadril, e aqui no centro os nossos órgãos, porque é um par craniano que já tem a ver com o nosso sistema simpático, que é um nervo que chega para cá, né? E os outros mais periféricos. Então, é exatamente esse o mecanismo. A gente estimula com as sementes no local para poder estimular aquele órgão de acordo com o sintoma, com o quadro clínico, se faz isso. É preciso a gente entender que a acupuntura é milenar, né? A aurículo veio um pouco depois, mas depois foi incorporada também. E ela era uma medicina dos camponeses chineses. De início, Olha. eles estimulavam, eles usavam pontas de pedra, pontiagudas, e eles estimulavam, tanto que existem alguns pontos de acupuntura que são superficiais no nosso corpo, que após a consulta a gente orienta, olha, esse é um ponto que a gente pode fazer acupressão. E aí a gente mostra o ponto para o paciente e pede para ele estimular aquilo tantas vezes ao dia, um estímulo com o próprio dedo mesmo e tal, porque é mais superficial. Então isso foi construído de lá. Eles tratavam e tratam, né, de tudo
com a acupuntura, né? E aí depois incorporado a auriculoterapia. E é realmente assim, as duas integradas, o trabalho geralmente que a gente faz é fazer a acupuntura, deixar os pontos da auriculoterapia para ter um estímulo maior nas questões de dor crônica e tal. E essa associação também tem um efeito muito bom. É muito bacana, porque eu posso ir tratando, né, ir me tratando, muitas vezes até sem tomar um medicamento, né, e fazendo todo esse processo que a gente precisa conhecer, está na mão de um bom profissional, né, que saiba ali o que fazer e nos oriente. E é muito importante dizer que, por exemplo, na homeopatia tem toda uma história que assim, se usa homeopatia, não pode usar alopatia. Isso não existe. Pode usar os dois. Por isso que eu digo que a medicina é uma só. Só precisa que alguém olhe, mas você estudar medicina tradicional chinesa, que é toda uma filosofia, Ayurveda e homeopatia, isso demanda tempo e nem todo mundo tem energia para isso. A Né? pessoa vai lá e opta só por fazer isso, pronto, acabou. É como se aquilo pronto fosse resolver tudo. E, na verdade, não. A medicina, ela é um mundo de coisas. E eu acho que o médico, assim, ele pode, assim, eu não quero estudar isso tudo, eu quero ficar com essa área, mas tente se conhecer um pouco para quando o seu paciente chegar e dizer assim, eu posso fazer algo mais pela minha saúde? Ele dizer, você pode, tem isso, tem comprovações científicas, porque existem trabalhos científicos comprovando os efeitos da homeopatia, de acupuntura, de auriculoterapia. Então, vá lá e certifique-se. E saiba, pelo menos, informar para o seu paciente, olha, não é um engodo. Existem realmente trabalhos, eu não trabalho com isso, mas existem pessoas, então procura um profissional que talvez isso te ajude, porque as coisas podem ser usadas juntas. A medicina é uma só, não existe a medicina disso e daquilo. É uma só e elas integradas podem acelerar e ajudar muito as pessoas a se recuperarem com mais facilidade, com menos efeitos colaterais, né? E com muito mais qualidade de vida, que é o que a gente está falando, né? Isso aí. A pessoa que está passando, por exemplo, num relacionamento, numa fase de separação ali, que se sente na posição de perda, né? Perda não é perda, não estou falando de perda do outro, mesmo porque às vezes os dois querem separar, mas no sentido da perda daquela estrutura, daquele núcleo. O que realmente costuma aparecer no corpo, acionar? Tem alguma coisa a ver ou não? Essa questão da perda lida muito com a ansiedade, com a depressão. Surgem as taquicardias, né? De repente estou tendo taquicardia, sudorese, aquela questão do pânico, né? E aí você pergunta, não, o que está acontecendo, né? Não, está tendo essa situação, tem briga, né? Isso gera estresse, insônia, né? E é a primeira coisa, né? Às vezes tem quadros assim de estresse, por exemplo, que a pessoa relata, né? Eu sinto formigar o corpo inteiro. E as pessoas procuram o médico achando eu estou tendo um AVC, tem alguma coisa, né? Formiga do pés à cabeça, né? São sintomas de estresse, estimula o corpo todo, né? Você está com cortisol a 1000. E aí isso tudo acontece, né? Realmente o organismo se desorganiza completamente. E aí você precisa olhar para dentro, silenciar, mas num momento de tempestade de ansiedade, quem é que consegue isso com conflito? Né? Não vai querer olhar para dentro, quer que alguém resolva a sua situação. Isso. E aí, quando vai, pronto, toma um remédio para dormir. E aí essa pessoa fica dependente desse remédio o resto da vida porque ela não resolveu o problema que está incomodando ela. Né? Aí ela precisa realmente olhar para dentro, né? Ou procurar ver o que está acontecendo ali. E aí, antes até de um benzodiazepínico, né? Você orientar uma higiene de sono. Hoje em dia, essa questão de uso de telas demais à noite, isso estimula demais e isso atrapalha muito o sono, né? Você criar uma rotina de sono, ter um cuidado com você. Você vai dormir, então toma um banho, coloca um cheiro que te agrade, uma música que seja cheirinho suave. No travesseiro. Exatamente, você tem que fazer uma rotina para isso. É igual quem está com depressão, não quer levantar da cama, não quer tomar café,
Dá para fazer alguma coisa? Dá, mesmo sem vontade. Levanta, bota uma mesa bonita, abre a janela. Aí eu não estou com vontade. Tá, mas vai sem vontade mesmo. Porque à medida que você for fazendo, a vontade vai chegando. É por aí preciso, mesmo. você precisa fazer esse movimento. Nenhum remédio, nenhum médico, nenhum terapeuta, psicólogo vai fazer esse movimento por você. Você vai se descobrir e vai fazer isso. Então, usa a sua vontade. Ah, eu não tenho vontade. Sim, mas você tem que usar, porque você tem força de vontade. Use-a, porque você precisa fazer isso. Então, você precisa ver a luz. Saia no sol, bote uma mesa, faz a sua higiene do sono, respira, sai para olhar a natureza. Ela é a melhor conexão que a gente tem. É verdade. Né? Aliás, Joana nos Uma fala isso, bênção. quando tiver tudo ruim, né? Sai e olha a natureza, né? É isso que a gente precisa. Doutora Simone, tem algum relato de algum paciente que você possa nos trazer? Ah, tem números. Ah, então conta. Essa semana mesmo teve uma paciente, assim, que está há 2 meses no tratamento lá. E aí ela assim, eu cheguei, ela sentava na beira da cadeira porque ela tinha dor, ela tem fibromialgia e dor na coluna. Ela sentava, ela não conseguia sentar para fazer o tratamento. E aí a gente começou a fazer o tratamento e aí eu cheguei no dia, assim, e ela sentada direitinho, eu falei, que bonitinho, Gi, você tá sentada normal, que legal. Aí ela falou assim, eu tô muito bem. E eu tô há 6 anos sofrendo com essa dor, eu não conseguia sair de casa, eu deixei meu trabalho, mas eu tô tão bem que amanhã eu retorno ao trabalho. Olha só. É uma superação disso. Você olha e diz assim, nossa, né? Eu não fiz nada, só coloquei agulha, só coloquei sementinha ali. Isso estimulou ela a procurar o trabalho. Eu não falei nada para ela procurar o trabalho, eu só quis aliviar a dor dela. E aí, Né? o E ela alívio fez o caminho, da ela dor. não deixou de usar a medicação que ela usava, diminuiu o uso de analgésico logo porque não precisou. Um dos efeitos grandes da acupuntura é minimizar a questão de analgésico, que faz muito mal ao estômago, rim, tudo isso acaba com diversos problemas. Então, diminuindo esse uso de analgésico, ela continuou com o tratamento dela e ela está aí voltando a trabalhar. Então, isso é que vale a pena. Isso é o melhor relato. Nem fale. Né? É verdade. E a pessoa conseguir, além desse alento que dá, né, um alívio absurdo, né, da dor, ela conseguir entender o porquê daquilo, Isso. ela voltar a olhar para dentro. É como a doutora falou, porque a fibromialgia, ela é braba, né, porque simplesmente dói tudo. Por que dói tudo? Porque você está se travando absurdamente, não aceitando as coisas. A fibromialgia é a necessidade de ter o controle de tudo, é uma rigidez muito grande e que aquilo arrasa o corpo, né? É verdade. E uma outra coisa muito legal é uma outra prática integrativa que essa é exclusivamente brasileira, sendo levada para o exterior. Chama-se terapia comunitária integrativa. E sabe como ela surgiu? É muito lindo. É um médico psiquiatra no Recife. O irmão trabalhava numa comunidade e começou a ver que as pessoas precisavam de psiquiatra, de psicólogo, de remédio. E isso acontece muito. E aí pediu, dá para você atender na universidade? Mas aí depois era tanto que ele falou assim, bem, não dá. Vou até lá para ver qual é a demanda. E ele começou a ver que as pessoas estavam precisando de falar sobre os seus problemas e normalmente mais dos cotidianos. E que é uma coisa assim, tem atendimento por psicólogo no SUS, mas a demanda é muito grande. E às vezes a frequência não é a ideal. E essa frequência das rodas de terapia comunitária são semanais. E propiciam relatos assim incríveis, realmente. Ele criou uma dinâmica. Não é uma roda só onde as pessoas falam dos seus problemas. É uma roda onde as pessoas criam vínculo e dividem estratégias de superação dos desafios do dia a dia. Exatamente, superação de afetivos. Então, isso é mágico. Porque exatamente é algo que você tem que fazer e tem que divulgar, e isso existe, é divulgado pelo SUS, e é importante as pessoas saberem, ouvirem falar, tem isso, eu vou lá participar, porque é muito legal. É uma dinâmica que eu tenho, inclusive, nessa roda que a gente faz, um relato de um paciente que, quando ele chegou, ele falou assim, na semana passada eu coloquei e tentei me matar.
né? E eu vim para cá. E aí, na terceira vez que ele veio na roda, ele me trouxe um poema de Carlos Drummond de Andrade, Ai, e com que outra lindo. alegria. Então você vê que as pessoas vão criando, né, os vínculos, falando, não, isso aqui é uma família. Isso também é uma prática integrativa. E ela deu tanto certo que o SUS foi lá saber, escuta, o que você está fazendo aqui porque a demanda de psicólogo e psiquiatra diminuiu? Aí ele falou da roda e isso foi implantado também no SUS. E agora está sendo levado para o exterior, do Brasil para Olha que lá. bacana. A gente tem muita coisa boa aqui. Tem. Muito. Tem que começar a valorizar o que temos aqui e com tantas oportunidades. É verdade. Passa muito rápido o nosso programa, É né? verdade. O Nem deu pra podcast sentir. voa. Muito bom. Doutora Simone, obrigada pela sua presença. Obrigada, Foi uma Dori. alegria, muito esclarecedor e que nossas telespectadoras possam se beneficiar com tudo isso. Muito, tomara. Obrigada. E lógico, nós quando falamos de terapia integrativa, nós precisamos integrar corpo, espírito e emoções. Nós precisamos nos entender. E, através desse movimento, com certeza adoecemos muito menos. Que nós estejamos sempre juntas aqui, colaborando uma com a outra nessa superação dos desafios afetivos. Pois, afinal de contas, o alívio, a paz, o crescimento, o autoconhecimento é o carro-chefe que nos liga ao Senhor da vida a cada dia. E, encerrando, deixamos aqui um super beijinho carinhoso para você, cheio de muita paz, muita saúde e muito equilíbrio.